A gente tá vendo os princípios básicos, né? Então, o primeiro princípio básico é o princípio da propagação retilínea da luz. Então, é esse. Faltam mais dois princípios básicos, que a gente vai ver agora, que é o princípio da reversibilidade dos raios luminosos e o princípio da independência dos raios luminosos. Bem, o que vem a ser o princípio da reversibilidade? Reversibilidade tem a ver com alguma coisa ser reversível, né? Então, eu vou reverter alguma coisa. Como assim? Imagina que eu tenho ali, ó, aqui, ó, o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. Então, o caminho descrito aqui, ó, de A para B, ele vem aqui. Quando a luz passa de um meio para o outro, a gente já viu que a luz pode passar de um meio para o outro, tipo, a luz passa da água para o ar, da água para o vidro, do ar para o vidro. Então, ela vem aqui, ó, passou desse meio para esse, chegou aqui no ponto C e refletiu. Então, eu posso botar, por exemplo, um observador aqui, ó, no ponto A. Então, a luz sai do ponto A, vai para o ponto B, atravessa aqui, vem para o ponto C, depois vai para o ponto D. Então, esse é o caminho. O que acontece, por exemplo, se eu saísse do ponto A e fosse para o ponto D e ligasse essa lanterna? Se fosse uma lanterna, né? Eu pego uma lanterna, ligo ela lá no ponto A, então a luz percorre o caminho de A para B, de B para C e de C para D. Caso eu vá lá no ponto C e ligue a lanterna, ela vai fazer o caminho de volta. Então, o caminho descrito por esse raio de luz é independente do sentido de propagação em determinado meio. Se a luz faz determinado percurso, ela é capaz de fazer o mesmo percurso em sentido contrário. Se a luz sai de A, vai para B, chega no C e finaliza no D, se eu inverto isso, se eu torno reversível, se eu vou lá no D e faço a luz sair do D em direção ao C, ela vai fazer o mesmo caminho. Ela sai do D, vai para o C, volta para o B e chega no A. Ou seja, o caminho que ela percorre independe do sentido de propagação. O que eu estou querendo dizer? Que se ela sai de um ponto, percorre um caminho e chega no outro, caso a gente inverta isso, também acontece. Isso se chama princípio da reversibilidade dos raios luminosos, ou princípio da reversibilidade dos raios de luz. Só que isso tem algumas aplicações, tipo essa aqui, ó. Na primeira situação ali, você tem a representação como se fosse um cara dirigindo e ele está olhando para o espelho e no espelho ele vê a pessoa lá atrás. O que acontece? Se você está olhando para o espelho e no espelho você consegue ver lá o olho da pessoa, se a pessoa está vendo os seus olhos, ou seja, o raio de luz, né, vai bater, vai sair ali de você, bate no espelho e chega até a pessoa. Se inverter também funciona. Então, devido a esse princípio, nessa figurinha ali da esquerda, se os olhos do motorista estão enxergando os olhos do passageiro, com certeza os olhos do passageiro também vão enxergar o motorista, por conta da reversibilidade da luz, ou seja, por conta desse caminho luminoso. A trajetória de um raio de luz permanece a mesma quando se inverte o sentido de propagação. Então, se eu consigo olhar para o espelho e ver os olhos da outra pessoa, a pessoa também consegue olhar no espelho e ver os meus olhos.